Na aula anterior, você viu como utilizar a estrutura de controle de fluxo if-else. Então, você viu vários exemplos de como utilizar if-else. Nessa aula, você vai aprender como utilizar uma estrutura de controle de fluxo chamada when. Caso você venha de outra linguagem de programação, basicamente lembra bastante a estrutura switch, que, por exemplo, nós utilizamos no Java. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar criando um arquivo aqui em projeto aulas, nós vamos adicionar, nós vamos escrever controle fluxo, nós vamos escrever when, controle de fluxo when, vamos adicionar, podemos voltar aqui no controle de fluxo, eu posso copiar esse trecho, a ideia é apenas ter a função principal, e agora eu tenho a fun main aqui dentro. Agora eu posso fazer os testes utilizando a estrutura when. O when pode ser utilizado em algumas situações ao invés do if. Então, você pode utilizar o if e o when é uma outra opção bem interessante para fazer alguns testes condicionais. Então, para utilizar o when, nós podemos apenas escrever o when. Perceba que ao escrever, ele já mostra como montar essa estrutura. Basicamente, o when, nós temos aqui os parênteses, aqui nós temos o x, nesse caso é um valor que é passado como condição, e aqui dentro nós testamos se esse valor que é passado aqui é igual a uma das condições que nós criamos. Então, aqui dentro do when, eu posso então abrir e fechar parênteses, e aqui dentro eu vou colocar a condição que eu quero testar. Eu vou abrir e fechar chaves, e aqui dentro das chaves nós iremos criar as condições. Então, por exemplo, supondo que no when eu coloque o valor 1. Aqui dentro eu consigo testar opções relacionadas ao valor que é passado aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, se for igual a 1, eu coloco traço, o símbolo de maior, e aqui eu posso escrever a linha de código que eu quero que aconteça. Então, eu vou colocar aqui println, eu vou escrever opção 1. Se você executar agora esse bloco de código, ele já aparece aqui a opção 1. Eu poderia ainda criar outra opção, colocando aqui o 2, maior, e eu coloquei opção 2. Eu apenas corrigi que eu tinha colocado opacão, então é opção 1 e opção 2, e ao executar mais uma vez, ele já aparece aqui opção 1. Se eu colocar, por exemplo, o 2 e executar mais uma vez, ele já aparece aqui opção 2. Então, basicamente, utilizando o if, eu consigo ter esse resultado. Mas utilizando o when, nós conseguiremos o mesmo resultado, mas de uma maneira bem mais simples. Vamos então imaginar que você tem um sistema de menus, onde o usuário consegue escolher, por exemplo, o que ele quer fazer. Eu posso então criar aqui opção, recebe, e essa opção pode ser escolhida pelo usuário. Poderia ser um texto, poderia ser um número. Vamos trabalhar aqui com um número, e aqui no when eu vou passar essa variável opção, e aqui no println, na primeira opção, eu vou colocar café com leite e na segunda eu vou colocar chocolate quente. Então, o usuário ele poderia escolher café com leite ou chocolate quente, a opção 1 ou a opção 2. Se eu colocar aqui a opção 1 e executar, ele já exibe automaticamente café com leite. Se eu colocar a opção 2 e executar de novo, ele já exibe chocolate quente. Eu posso ainda configurar uma opção caso nenhuma das opções sejam encontradas. Então, posso colocar aqui um else, igual nós colocamos no if, eu vou colocar o traço e o sinal de maior, e aqui eu posso colocar nenhuma opção selecionada. Então, caso eu coloque, por exemplo, a opção 4, que não está aqui dentro das opções, e ao executar, automaticamente aparece nenhuma opção selecionada. Eu posso ainda criar um bloco. Nesse caso, eu estou executando apenas uma linha, mas eu poderia executar mais linhas. Para isso, eu posso apenas abrir as chaves e fechar as chaves. Eu vou apenas organizar aqui para ficar mais interessante e mais fácil de visualizar. E agora, eu posso, por exemplo, replicar esse bloco de código e para a opção 1, eu vou exibir também melhor opção da casa. Então, caso eu coloque aqui a opção 1 e execute mais uma vez, ele já aparece aqui café com leite, melhor opção da casa. Então, você pode criar um bloco utilizando as chaves, tanto aqui nas opções, quanto também no else. Se você abrir aqui o else e fizer o mesmo processo, para qualquer uma das opções, você pode criar um bloco como esse.
E eu coloquei nenhuma opção selecionada, selecione uma opção. Logo, se eu colocar, por exemplo, o 4 e executar mais uma vez, ele já aparece nenhuma opção selecionada, selecione uma opção. Então, o when, em alguns momentos, é mais interessante para nós utilizarmos até do que o próprio if. Eu posso ainda combinar opções. E para isso, eu vou voltar aqui. Eu posso até manter do jeito que está. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, no caso de 1 e 2, então caso a pessoa escolha 1 ou 2, ele vai exibir sempre café com leite. E eu vou exibir aqui a frase separada. Então, eu coloquei aqui 1,2. Se a pessoa colocar a opção 1 ou a opção 2, ele sempre vai exibir essa opção, café puro e leite separado. Eu vou colocar, então, aqui a 3. Eu vou colocar, então, aqui o 1 e vou executar. Perceba que ele vai exibir café puro e leite separado. Se eu escolher também a opção 2 e executar mais uma vez, ele continua exibindo a mesma coisa. Se eu colocar a opção 3 e executar mais uma vez, ele exibe apenas chocolate quente. Então, você consegue escrever e separar por vírgula as opções que você quer exibir. Uma outra coisa que nós podemos fazer, assim como nós fizemos também com as estruturas if e else, é associar esse resultado a uma variável. Para isso, eu vou comentar esse bloco de código, vou colocar então aqui o barra asterisco, vou descer e aqui nessa última chave eu vou colocar o asterisco barra. Feito isso, eu vou criar uma estrutura when mais uma vez. Eu criei então uma estrutura simples com a opção 1, aqui eu coloquei 3, mas na verdade é a opção 2, e eu vou mover esse var opção um pouco mais aqui para baixo, apenas para facilitar a visualização. Então, nós temos aqui o var opção 3, ele vai exibir nenhuma opção selecionada. Eu posso, então, executar, e é realmente isso que ele exibe, nenhuma opção selecionada. Se eu colocar o 1, ele vai exibir o café puro. Eu posso, então, associar esse resultado a uma variável. Então, eu posso escrever aqui, resultado, recebe, e aqui eu tenho o when, opção. Ao invés de imprimir, eu vou manter apenas o texto, então, vou apagar aqui, vou apagar o println, vou apagar aqui, vou apagar o println aqui também. E agora, ele vai retornar apenas os textos. Com isso, eu posso utilizar o println e aqui dentro eu posso escrever resultado. Ao executar, ele exibe agora café puro. Então, consegui guardar o resultado desse when direto em uma variável. E com isso, nós encerramos essa aula. Essa estrutura de controle de fluxo when é bem interessante. Em alguns momentos, ao criarmos alguns apps, nós vamos utilizar essa estrutura ao invés de utilizar, por exemplo, if, else. Até a nossa próxima aula!